E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Carol in China. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foram as minhas entrevistas com as host families chinesas. Vamos lá? Bom, a primeira host family que eu tive contato é da cidade de Hangzhou, na China. E é uma criança. O pai fala o inglês fluente, mas a mãe tem um nível bem básico de inglês, então a gente precisou da gente para intermediar tudo, para nossa conversa fluir melhor. A minha agente, uma meia hora antes, ela me ligou também por videochamada para checar a conexão, checar a internet se estava tudo certinho e para me dar umas dicas também de o que falar, como agir na entrevista. Então ela me pediu para preparar pelo menos 3 perguntas para minha host family, para a gente conseguir desenvolver uma conversa já de início. E ela falou também, me contou os detalhes, falou que a criança ela ia se juntar ao Skype, então para eu dar uma atenção maior para a criança do que realmente para a mãe. Então foi o que aconteceu. Meia hora depois a gente ligou no chat, todo mundo, então foram eu, a minha agente e a host mom com a minha host key. Então a gente começou se apresentando, ela pediu pra eu dar uma breve introdução sobre mim e pediu pra família se introduzir também. Daí pra frente foi mais interação minha com a Summer. Como ela me pediu pra preparar algumas perguntas, graças a Deus ela me pediu pra preparar algumas perguntas porque eu não tava nem um pouco preparada pra isso. Eu perguntei pra Summer se ela tinha um nome em inglês e qual era o nome dela. O nome dela em inglês é Summer. Eu perguntei pra ela se foram os pais dela que criaram esse nome pra ela, ou se foi a professora de inglês, e aí ela me explicou que foi o tio, enfim. Então tudo eu falava pra gente, e a gente traduzia pra ela, ela falava e a gente traduzia pra mim. Então foi mais ou menos assim. Eu perguntei a idade, perguntei sobre a comida preferida, se ela tem um brinquedo favorito, se ela podia me mostrar. E ela foi lá no quarto dela, me mostrou os brinquedos. A gente interagiu bem, se ela tinha uma comida predileta, qual que era a comida que ela mais gostava, que era sorvete. Eu falei que eu também gostava muito de sorvete, que a minha comida preferida era pizza. Ela falou, também gosto muito de pizza. E aí a gente começou a falar sobre se eu fosse pra lá, das brincadeiras que a gente ia fazer, das comidas que a gente ia comer, o que ela ia gostar mais de brincar comigo e tal. Ela bem extrovertida, ela tomava as rédeas da conversa. E acho que isso ajudou bastante, porque ela mais falou do que eu. E aí depois a mãe dela tomou as rédeas e começou a falar comigo. Então foi basicamente, ela me perguntou sobre a minha família, se eles sabiam sobre o programa, se eles concordavam com isso, né, como que eles se sentiam em relação a mim sendo uma au pair. Perguntou se eu estudava, se eu trabalhava, com que eu trabalhava e com o que eu estudava. Perguntou um pouquinho sobre a minha família, mas eu perguntei pra ela sobre as questões da casa, sobre como era a rotina da Summer, como era a rotina da casa, sobre como seria a minha rotina quando eu fosse pra lá, os meus afazeres, né, o que seria. Ela me falou sobre os dias que eu ia trabalhar, os dias que eu não ia trabalhar, mais ou menos as regras da casa, me explicou como era a personalidade da Summer, porque eu perguntei, isso é bem importante você perguntar qual a personalidade da criança, como agir com a criança diante de situações difíceis. Então tudo isso a gente conversou durante o Skype. Inclusive, se você tiver alguma questão, alguma pergunta sobre o que perguntar no seu Skype com a host family, sobre qualquer coisa, eu tô passando mais o geral assim aqui. Aí vocês deixam aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder pra vocês. Ou então vocês mandam lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui em algum lugar na tela, pra vocês seguirem, e aí vocês me mandem lá, porque aí fica mais fácil pra responder. Bom, depois disso, a gente terminou a chamada e eu tinha que esperar, porque talvez eles quisessem ter um outro Skype, ou talvez eles entrariam em contato com a gente falando que tinham um real interesse em mim. Depois daí a gente manteve contato, mas a família meio que sumiu, não deu nenhuma notícia por um tempo, pelo menos pra agência. E aí teve uma outra família interessada em mim, que também eram de Hangzhou, era tipo 5 quilômetros de uma casa pra outra. O pai, ele falava inglês fluente, e a mãe, ela falava inglês básico, mas melhor do que a outra. E a criança também falava inglês. A menina, ela era um pouquinho mais velha, né? Ela tinha 9 anos. E se chamava Angela. Aí a gente desenvolveu uma conversa que pra mim foi mais tranquila. Eu fiquei super com medo quando a minha gente me falou que a família tinha inglês fluente. Eu falei, gente,
eu não tenho inglês fluente, o que eu vou fazer lá? Eles vão, pra que eles vão querer lá? Isso não vai dar certo. Eu já fiquei super com medo, super negativa antes do Skype. Então eu recomendo pra vocês, olha, não fiquem com medo, vai na fé, é só um Skype. Se eles não se interessarem por você, não tem problema. Tudo é válido e tudo vai te acrescentar muito. Então, vai sem medo. Façam as entrevistas que elas te sugerirem a fazer. Então, no Skype, no começo eu tava com um pouco de medo e eu me preparei muito pra esse Skype. Ela me falou pra interagir mais com a criança, porque ela falou que da outra vez eu fiquei um pouco tímida e tal. Então, eu já cheguei falando com a Angela, perguntei o nome dela, qual era a idade. Foi basicamente as mesmas perguntas que eu fiz pra Summer, só que um pouquinho diferentes, porque ela era mais velha. Enfim, sobre os hobbies dela, ela tocava piano, então eu perguntei se ela podia tocar pra mim. Ela gostava de cantar, perguntei se ela podia cantar pra mim, ela não quis cantar, não quis tocar piano, ela não quis fazer nada. Mas ela me mostrou como era a sala dela, enfim, me mostrou o quarto de brinquedos, porque ela gostava de Lego, então ela me mostrou um Lego enorme criado lá, e eu perguntei quanto tempo ela demorou pra fazer aquele Lego, os outros Legos que ela tinha, quanto tempo que ela demorava pra montar e tal, porque era um assunto que eu vi que ela gostava, então eu procurei desenvolver o restante dos assuntos aí em cima. Então com ela eu fiquei conversando mais ou menos uns 15 minutos só com a Angela, mas aí o pai tomou mais as rédeas. Nesse caso eu não conversei com a host mom, falei com o pai, foi um pouquinho diferente, porque eu não precisei da Letícia pra intermediar, porque ele realmente falava inglês fluente, então ele conseguiu passar realmente todas as mensagens e entender tudo que eu dizia. Ele perguntou sobre os meus estudos também. É basicamente as perguntas que as famílias fazem sobre seus estudos, sobre sua família, se tá todo mundo de acordo. Ele perguntou pra mim sobre o que eu esperava do meu ano como au pair lá. Eu fiz uma pequena introdução sobre mim, de novo, que foi o que a gente pediu. E aí, no mais, ele começou a falar. Ele foi super ativo, né? Falando sobre como funcionava a rotina da casa. Eu perguntei pra ele sobre como era a personalidade da Angela, quais eram as brincadeiras preferidas, se ela tinha alergia a alguma coisa que eu precisasse tomar cuidado, enfim. Perguntei sobre regras da casa, se tinha alguma regra, enfim, qual era. Eu esqueci das duas famílias, eu esqueci de perguntar de curfew. A gente não esquece de perguntar de curfew, que é importante. A maioria das famílias chinesas, se eu não sei todas, eles têm curfew, que eles dormem cedo. Então é importante pra você saber se você tem curfew e qual vai ser. Isso varia mais ou menos entre 10 horas da noite e 11 horas da noite. Então é realmente importante você perguntar pra saber se dá pra você negociar e tal, porque depois que você fechar o match, você vai ter que aceitar o que tiver de ser. Enfim. E aí ele me explicou sobre como funcionava a casa e me explicou também a situação deles, que eles precisavam de uma au pair porque eles já tinham tido duas au pairs antes, elas duas completaram os anos, foram muito tranquilos com eles, que eles tinham realmente uma relação de amizade com elas e que eles queriam continuar treinando o inglês da Angela porque eles iam se mudar pra Austrália no mesmo ano, então eles provavelmente iriam sair do programa antes de eu finalizar o meu ano, no caso, porque eu escolhi ficar um ano. E aí ele foi me mostrar a casa. Ele me mostrou tudo, ele foi me apresentando a casa, mostrou o meu quarto, mostrou a vista, mostrou tudo. Foi tudo lindo, eu realmente fiquei muito apaixonada por essa família. E eu falei, eu quero match com eles se eles gostarem de mim, enfim. E aí foi assim, ele me mostrou tudo, já era bem tarde aqui em casa, então todo mundo combinou, né, que não ia tomar mais tempo, porque ele tinha que trabalhar de home office e eu tinha que dormir. Então a gente terminou a ligação por aí. A minha agente, ela falou que eles também ficaram muito interessados em mim, mas eu ainda precisava dessa confirmação de uma das duas famílias. Daí nisso eu fiquei de molho mais um tempinho. Depois ela chegou pra mim falando que a primeira família queria ter um outro Skype comigo. Então fomos nós pro segundo Skype. Como o primeiro Skype a gente já tinha falado sobre tudo, praticamente, o segundo Skype foi mais pra, tipo, acertar o match, sabe? Que eles queriam ter match comigo, mas eles queriam ter um outro Skype primeiro. Então, nesse segundo Skype eu falei um pouquinho mais com a Summer. A gente conversou um pouquinho mais sobre como foram os dias,
que ela passou nesse tempo entre a primeira entrevista e a segunda, o que ela tinha feito no dia, o que ela tinha brincado. Eu perguntei se ela já tinha jantado, o que ela tinha jantado, eu falei sobre o que eu tinha comido também, enfim. E aí a Summer, ela pegou o celular e ela simplesmente, assim, ela é terrível, gente. Ela pegou o celular e falou, eu vou te mostrar a minha casa agora. E aí ela foi e mostrou a sala, aí ela mostrou a cozinha, abriu a geladeira pra mostrar o que tinha dentro da geladeira. Aí subiu, foi mostrar a parte de cima da casa, mostrou o quarto dela, mostrou onde seria o meu quarto, mostrou tudo. E aí quando chegou na parte do quarto dela, tinha os desenhos dela, tinha os brinquedos que ela tinha montado de massinha. E aí ela foi me mostrando cada brinquedo, cada desenho, me contando o que era tudo. Foi basicamente isso a nossa entrevista. Nesse Skype o pai tava, então a gente se apresentou, ele falou o nome dele, enfim, e ficou lá só assistindo a Summer falar comigo, a mãe também, estavam os dois lá assistindo a Summer falar comigo. Então nesse Skype eu basicamente só falei com ela, e a gente interagiu bastante, e aí no final a gente terminou de falar, e nesse Skype foi de manhã pra mim, então foi mais tranquilo. No que a gente terminou de falar, a gente desligou, se despediu e tal. E aí a Rosma mandou uma mensagem pra mim, falando que eu era muito bem-vinda a me juntar à família deles. Então foi assim, eu conversei com 2 famílias e eu tive match com a minha primeira host family. Mas a gente não marcou as datas ainda, por causa dessa questão do corona, né? Tudo vai depender de quando tudo isso vai passar. Mas eu vou deixando vocês informados sobre tudo. Então é isso, se vocês tiverem mais perguntas, como eu falei, deixa aqui nos comentários ou manda pra mim lá no Instagram que eu vou responder tudinho pra vocês, tá bom? Beijinho e tchau, tchau!